Apesar do tamanho pequeno e simplicidade mecânica, ele virou um dos caças mais famosos da Primeira Guerra Mundial. O avião parecia um brinquedo perto das grandes aeronaves da época, mas nas mãos de um piloto experiente tornava-se perigosíssimo. Sua silhueta é inconfundível, com suas 3 asas curtas, ou seja, um triplano, uma fuselagem compacta e o som do seu motor rotativo. Mas além de sua aparência estranha, o que realmente o tornou famoso foi o homem que o pilotava, Manfred von Richthofen, mais conhecido como o Barão Vermelho. A bordo deste pequeno triplano vermelho, ele conquistou muitas de suas últimas vitórias, tornando-se um símbolo do combate aéreo da Primeira Guerra Mundial. Este avião era o Fokker DR-1 e hoje vamos contar sua história em um novo vídeo da Aeropedia de Mundo de Aviação. Vamos conferir. No início da Primeira Guerra Mundial, quando o combate aéreo sobre a frente ocidental estava evoluindo em uma velocidade incrível, os primeiros aviões de guerra tinham aparecido apenas alguns anos antes e já haviam se tornado máquinas especializadas para o combate. As potências em combate estavam constantemente tentando obter alguma vantagem técnica que pudesse inclinar a balança no ar. Nesse contexto, surgiu um avião britânico que chamou imediatamente a atenção dos alemães, o Sopwith Triplane. Esse caça britânico, introduzido em 1916, utilizava uma configuração pouco comum, 3 asas em vez de 2. A ideia era aumentar a superfície de asa sem aumentar demais a envergadura do avião. O resultado foi uma aeronave muito ágil, com excelente taxa de subida e uma capacidade de manobra superior à de muitos de seus rivais. Os pilotos alemães que o enfrentaram ficaram impressionados, tanto que o alto comando alemão decidiu que precisava de sua própria versão de um caça triplano. Foi aí que entrou em cena Anthony Fokker, um dos mais importantes projetistas de aviões da Alemanha durante a guerra. Fokker já tinha experiência projetando caças de sucesso, como o famoso Fokker Eindecker, que dominou os céus em 1915 graças ao seu sistema de sincronização para disparar através da hélice. Mas agora o desafio era diferente, era preciso projetar um avião capaz de competir com os melhores caças aliados da época. Antes de continuar, quero fazer um anúncio para vocês. Você consegue imaginar estar aqui, pessoalmente? Isto é Oshkosh. Venham comigo para uma das maiores experiências do mundo, Oshkosh. Com uma agência com mais de 20 anos de experiência, vamos ao maior festival aéreo do mundo, com tudo organizado para que você só precise se preocupar em aproveitar. Vamos juntos, com acessos e passeios, viver uma experiência diferente de ir sozinho. E não é só Oshkosh, é uma viagem pelos Estados Unidos que termina com visita à NASA em Houston. Se quiserem me acompanhar nessa viagem incrível, todas as informações estão no link. A primeira tentativa de Fokker foi o B-4, um protótipo experimental que explorava a configuração triplano. Esse aparelho era pequeno, extremamente leve e tinha asas em balanço, sem estais externos, que eram comuns nos biplanos da época. A ideia era reduzir a resistência aerodinâmica e simplificar a estrutura, mas o verdadeiro desenvolvimento veio com o B-5, que introduziu um sistema de montantes entre as asas para melhorar a rigidez estrutural. Esse protótipo foi testado por vários pilotos de combate alemães, entre eles o próprio Manfred von Richthofen. E as opiniões foram muito claras. O avião era incrivelmente manobrável. Ele podia girar mais rápido do que muitos de seus rivais e tinha uma excelente capacidade de subir rapidamente após um combate. Richthofen ficou tão impressionado que recomendou sua produção imediata. Assim nasceu o Fokker DR-1, onde a designação DR vinha do termo alemão Dreidecker, que significa literalmente 3 asas. O design do DR-1 era muito compacto. Tratava-se de um caça monomotor de estrutura mista, com uma fuselagem construída por meio de uma armação de tubos de aço soldados, revestida de tecido. Esse sistema proporcionava uma boa combinação de resistência estrutural e baixo peso. As asas, por outro lado, eram construídas principalmente em madeira, com revestimento de tecido.
A principal característica do avião são suas 3 asas curtas e de grande corda, que proporcionam uma grande superfície de sustentação e trazem várias vantagens. Primeiro, permitia decolagens curtas, melhorava a subida e possibilitava voar em baixa velocidade sem perder sustentação, porém, também apresentava desvantagens. As 3 asas geravam uma resistência aerodinâmica considerável, o que limitava a velocidade máxima do avião. O DR-1 não era particularmente rápido comparado com alguns de seus rivais. No entanto, em combate aproximado, isso nem sempre era um problema. Nos combates aéreos da Primeira Guerra Mundial, onde os pilotos giravam constantemente tentando se posicionar atrás do inimigo, a manobrabilidade muitas vezes era mais importante do que a velocidade. O avião era impulsionado por um motor rotativo Oberhassel OR2 que produzia aproximadamente 110 cavalos de potência. Os motores rotativos eram muito comuns na Primeira Guerra Mundial. Nesse tipo de motor, o bloco completo de cilindros girava junto com uma hélice ao redor do virabrequim fixo. Isso proporcionava uma excelente refrigeração, mas também gerava fortes efeitos giroscópicos. No caso deste avião, esses efeitos faziam com que ele fosse especialmente ágil ao girar para um lado, embora também exigisse certa habilidade do piloto para controlá-lo corretamente. A velocidade máxima era de aproximadamente 185 km por hora, dependendo da altitude e das condições de voo, e sua autonomia girava em torno de 300 km, suficiente para missões de patrulha e combate sobre a linha de frente. Quanto ao armamento, o Fokker TR-1 estava equipado com 2 metralhadoras Spandau MG8 de 7,92 mm montadas sobre a fuselagem e sincronizadas para disparar através do arco da hélice. Esse sistema de sincronização era essencial para os caças da época. Permitia que o piloto apontasse todo o avião para o alvo e atirasse diretamente para a frente, sem risco de que as balas atingissem as pás da hélice. As metralhadoras Spandau tinham uma alta cadência de tiro e eram consideradas armas muito confiáveis. Para um caça de 1917, esse armamento era completamente padrão e suficiente para derrubar aviões inimigos construídos em madeira e tecido. O Fokker TR-1 começou a entrar em serviço no final de 1917, sendo designado principalmente para unidades de caça de elite, conhecidas como Jastas, abreviação de Jagdstaffel. Uma das unidades mais famosas era a Jasta 11, comandada pelo próprio Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Foi justamente nessa unidade que o triplano alcançou sua maior fama. Richthofen decidiu pintar seu avião completamente de vermelho, uma prática que não era incomum entre os pilotos de elite, já que muitas unidades utilizavam cores distintas para identificar seus líderes. Mas no caso dele, o efeito foi imediato. Esse triplano vermelho se tornou uma figura temida nos céus da frente ocidental. Entre o final de 1917 e o início de 1918, vários ases alemães começaram a usar o Fokker TR-1 com grande sucesso. Entre eles estavam Wagner Voss, Joseph Jacobs, Lothar von Richthofen e muitos outros pilotos experientes. No entanto, o avião também teve alguns problemas importantes. Pouco depois de entrar em serviço, ocorreram vários acidentes graves relacionados a falhas estruturais nas asas. Em alguns casos, durante manobras exigentes, as asas superiores podiam sofrer deformações ou até mesmo se desprender. Isso levou o avião a ser temporariamente retirado de serviço para investigar os problemas. A causa principal estava relacionada com defeitos na construção da asa e com o uso de materiais que nem sempre atendiam aos padrões adequados em plena guerra. Fokker e sua equipe redesenharam alguns dos elementos estruturais e reforçaram as asas antes que o avião voltasse ao combate. Apesar desses problemas, o avião continuou sendo um avião muito apreciado por muitos pilotos. Sua capacidade de manobra era excepcional, o que lhe permitia dominar os combates a curta distância. Um piloto experiente podia rapidamente se posicionar atrás de um inimigo para atirar. Claro, isso também dependia muito da habilidade do piloto. E como dissemos, esse avião não era necessariamente superior em todos os aspectos.
Caças aliados mais modernos, como o Saltwood Camel ou o Spat-13, podiam ser mais rápidos e ter melhor desempenho em grandes altitudes. Mas em combate em baixa velocidade e curvas fechadas, o triplano alemão podia ser extremamente perigoso. O episódio mais famoso da história do DR-1 aconteceu em 21 de abril de 1918. Nesse dia, von Richthofen, o Barão Vermelho, estava pilotando seu triplano vermelho durante uma missão sobre a frente ocidental. Durante o combate, ele percebeu um piloto canadense voando em baixa altitude sobre território aliado, e nesse momento foi atingido por um disparo que atravessou seu torso. Richthofen conseguiu manter o controle do avião por alguns segundos antes de fazer um pouso forçado. Esse famoso piloto não sobreviveu àquele combate. Sua morte marcou o fim da carreira do as mais famoso da Primeira Guerra Mundial. E também consolidou para sempre a imagem do Fokker DR-1 como o avião do Barão Rojo. Apesar de sua fama, o Fokker DR-1 teve uma vida operacional relativamente curta. O avanço tecnológico na aviação durante a guerra era tão rápido que novos modelos apareciam constantemente. Em 1918, ele começou a ser substituído pelo Fokker D-7, um caça biplano muito mais moderno, rápido e com melhores desempenhos gerais. O D-7 se tornou um dos melhores caças de toda a guerra. No total, foram construídas aproximadamente 320 unidades do Fokker DR-1, um número relativamente pequeno comparado com outros aviões da época, mas seu impacto cultural foi enorme. O triplano vermelho do Barão Vermelho se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da aviação militar. Mesmo hoje, mais de um século depois, eles continuam aparecendo em filmes, documentários, videogames, museus ou em muitas réplicas em festivais aéreos. Como essas imagens que pude mostrar, filmadas pela minha própria câmera. É que réplicas do DR-1 voam em exibições aéreas ao redor do mundo, nos lembrando de uma época em que o combate aéreo era uma mistura de tecnologia primitiva, coragem individual e combates a curta distância. Você pode me contar um pouco da história de como conseguiram fazer esse avião voar aqui em General Rodrigues? Sim, isso começou há algum tempo com amigos que queriam montar um triplano. E eu me lembrei de um amigo que estava montando um Antônio Garcia e que fazia anos que estava montando. Então liguei para ele para ver como estava indo o projeto e fomos lá ver, vimos o trabalho que dava e tudo mais e desistimos de começar a montar. Basicamente foi assim, e ele, depois de 17 anos de trabalho e esforço, conseguiu terminar o que é este aqui. E bom, ele voou primeiro em Espeleta e depois trouxe para cá. Viemos para cá, está aqui na Star Trek X-Fly e temos voado aqui, voamos, compartilhamos com ele e aproveitamos este lindo avião. Genial! E como é a sensação então de voar essa aeronave? O avião é parecido com outros, mas um pouco mais estranho. Vê-se pouco pelas laterais, pois ficamos muito dentro das 3 asas, então a visão é limitada. Sempre há um acompanhante ao lado, observando o que vem à frente. E esses aviões foram feitos para decolar em um campo de voo, onde se enfrentava o vento e decolava. Eles tinham patim de cauda sem rodinhas, evitando problemas com vento cruzado. O problema não é tanto o vento cruzado, mas sim o patim de madeira com rodinha pequena. Se tentarem corrigir com vento cruzado, o patim quebra. Uma limitação é voar sem vento cruzado. O problema não é aerodinâmico, mas sim o patinzinho que ele possui. Depois é um avião como qualquer outro, tem guinada adversa, ao virar para um lado parece querer sair para o outro, então é preciso usar bastante pedal, mas depois se comporta como os demais. A sensação é como a de um biplano, você vai ao ar livre e pensa, como é que eles lutavam na guerra com isso? Claro. Bom, pelo menos eu vejo esse avião e penso, como será que eles faziam manobras de combate ainda por cima em uma guerra? Sim, faziam o que podiam, mas era o que tinha na época e, bom, faziam o que dava para fazer. Acho fascinante esse tipo de... E assim, esse pequeno triplano alemão passou a fazer parte da lenda da aviação. Até um novo vídeo da Aeropedia de Mundo de Aviação.